Êxodo capítulo 20 e o versículo 18. Eu vou ler alguns versículos, a saber, o versículo 18, versículo 19, versículo 20 e o versículo 21. Porém, a porta para a mensagem desta noite será o versículo 21. Mas vou ler os versículos anteriores por uma questão de contexto. Diz o versículo bíblico: e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar. Vou repetir: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Eu vou ler e eu peço a sua ajuda para nós lermos juntos o versículo 21, no 3. Vamos ler juntos no 3, o versículo 21. 1, 2, 3. Estava em pé de longe. Moisés se chegou onde Deus estava. Repita comigo a frase: Moisés. Repita: Moisés se chegou à escuridão onde Deus estava. Diga: a escuridão onde Deus estava. Em poucos minutos, eu quero falar de Deus a vocês sobre uma palavra cujo tema é o Deus do escuro. Vou repetir. Em poucos minutos eu quero falar com vocês sobre uma palavra cujo tema é o Deus do escuro. Falamos sobre o escuro, estamos falando sobre um dos 3 maiores medos que cercam a humanidade. O primeiro medo da humanidade é o medo da morte. Apesar de sabermos que a morte é uma ponte que nos leva à eternidade com Deus, o nosso temor, ele está apegado aos nossos sentimentos.
porque sabemos que apesar de estarmos um dia na eternidade com Deus, o nosso temor é sobre como ficará as pessoas que nós amamos, os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família. E por isso, muitos têm o medo da morte. O segundo medo é o medo da altura. Eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aqui, quem já teve a coragem de saltar de paraquedas? Poucas pessoas levantaram a mão. Só uma pessoa levantou. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar quem já teve a curiosidade de saltar de paraquedas, muitos vão levantar as mãos. Mas apenas um saltou. Porque entre a curiosidade e a coragem existe uma lacuna muito grande. Isso porque nós não estamos habituados com a altura. Nós fomos seres criados para estarmos sobre o solo. Aliás, do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Então nós não estamos acostumados com a altura. Eu tenho certeza que você que já passou por uma grande turbulência, clamou os Salmos 91, os Salmos 46, orou a Deus dizendo: será que hoje é a minha hora? Medo da altura. E o terceiro medo, que para você parece ser algo simples, mas eu conheço pessoas que têm fobia disso, é o medo do escuro, o medo da escuridão, que quando se fala de fobia, estamos falando de nictofobia, o medo do escuro. Mas antes de falar um pouco sobre isso, é interessante dizer e afirmar que esses três grandes medos, Jesus venceu todos eles. Eu preciso falar isso porque Jesus é sempre o centro da mensagem. Jesus venceu a morte com a sua morte e ressurreição. Jesus venceu a altura, porque não foi crucificado embaixo, mas no alto, em um madeiro. E ele encontrará a sua igreja nos ares, nas nuvens. Jesus venceu a altura. E Jesus venceu o maior escuro da humanidade. Qual, pastor? Ele foi levado às partes mais baixas, pregou aos cativos, levou o cativo ao cativeiro e hoje vive eternamente. Ele venceu o maior escuro, o escuro do inferno, o escuro das partes mais baixas. E o escuro, apesar de ser um medo fútil, pastor, por que o senhor fala que o escuro é um medo fútil? Porque eu nunca vi o escuro matar alguém. Eu nunca vi o escuro assassinar alguém. Você nunca vai ver o William Bonner ou a CNN dizendo: atenção, porque em Goiânia o escuro acabou de assassinar uma pessoa. O escuro nunca matou ninguém. Mas por que as pessoas têm medo? E algumas, para dormir, precisam de pelo menos ter um cômodo com a luz acesa, porque não conseguem descansar por conta do escuro. Por que isso, pastor?
Porque o escuro traz a insegurança. O escuro, ele não é algo apalpável, é algo inseguro. O escuro é algo incerto. Por exemplo, ninguém acerta um alvo no escuro. Ninguém consegue discernir uma cor no escuro. Ninguém encontra o que perdeu no escuro. Ninguém acha uma pessoa no escuro. O escuro é o incerto. O escuro nos traz medo pelas suas inseguranças. E o que é inseguro, nós não investimos a nossa fé. Mas quando eu olho para esse texto, pastor, eu vejo que apesar do escuro ser um medo e ser um poder inseguro que nos traz tamanha instabilidade, eu vejo que Deus está no escuro. Pastor, Deus está no escuro? Sim, é só nós lermos o verso 21, que diz: o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão, porque lá Deus estava. Deus está no escuro. Vou afirmar isso aqui de novo. Deus está no escuro. Pastor, mas ao longo da minha vida cristã, eu ouvi dizer que Deus é luz, e que eu devo andar na luz como Ele andou. Irmão, Ele está na luz, Ele está no escuro, Ele está no fogo, Ele está na água, Ele está no vento, Ele está no terremoto. Aonde você quiser que Ele esteja, Ele estará. Porque Ele disse: eu sou o que sou, diz o Senhor Jeová. E como Ele é Deus, Ele está onde Ele quiser, porque Ele não se limita a mim e nem a você, nem a minha vontade e nem a sua. E até no escuro Deus está. Pastor, por que Deus estava no escuro nesse dia? Para isso, nós precisamos recapitular um pouco. Israel assistiu milagres extraordinários. Israel assistiu as águas potáveis do Egito se transformarem em águas de sangue. Israel assistiu os gados do Egito morrer. Israel assistiu pragas empestearem o Egito. Israel assistiu moscas enxamearem o Egito. Israel assistiu os primogênitos do Egito morrer. Israel assistiu o mar vermelho se abrir ao meio e o povo passar em terra seca. Israel experimentou águas doces que outrora eram amargas. Israel experimentou águas que saíam de uma rocha. Israel experimentou cordonizes no deserto. Israel experimentou maná 40 anos ininterruptos no deserto. E tudo isso se chama poder de Deus, poder do Senhor. Mas uma coisa é o poder, outra coisa é a presença. O poder é para todos, para que todos saibam que Ele tem o poder sobre os céus e sobre a terra. A presença não. A presença é para os íntimos.
A presença é para os amigos. A presença é para aqueles que estão perto. E Deus decidiu, eu estou sentindo Deus aqui. Deus decidiu elevar o nível de intimidade de Israel. Porque até o pé do Sinai, eles apenas conheciam Deus pelo seu poder. Mas Deus trouxe até o Sinai para, como amigos, eles verem e sentirem a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você vai pegar essa palavra, mas eu já quero abrir um parêntese e declarar algo de Deus sobre as nossas vidas. Essa semana, esse culto, Deus vai te elevar a um novo nível espiritual. Eu vou repetir isso aqui de novo. Deus elevará o seu nível espiritual. Assim diz o Senhor: se prepare para ver o que você nunca viu. Se prepare para sentir o que você nunca sentiu. Sabe que Deus está dizendo? Eu não farei colegas, mas eu me revelarei aos meus amigos essa noite. E aqueles que são amigos de Deus, abre a boca e glorifique a Deus. O Senhor chamou Moisés e disse: Moisés, desça lá embaixo e fale para Israel que daqui 3 dias eu vou descer no Sinai. Fale para Israel que daqui 3 dias eu pisarei no Sinai, e todos verão a Shekinah. Mas para isso, se consagrem 3 dias, jejuem 3 dias, lavem as vestes 3 dias, porque no terceiro eu descerei. E fala para Israel não passar do pé do Sinai, porque o pé do Sinai será marcação. Porque quem deseja ver a minha presença tem que andar no limite e não pode passar dele. Se Israel ficar no limite que eu estabeleci, eles verão a minha presença. Mas se passarem, vão morrer. Quando Moisés desce e chama os 70, os 70 passa no meio do arraial e diz: atenção, porque daqui 3 dias, diz o Senhor, ele descerá sobre o Sinai, e todos vocês verão a presença do Deus Todo-Poderoso. Se consagrem 3 dias, glória a Deus. Jejuem 3 dias, porque no terceiro ele pisará. E nós não vamos só experimentar o maná, mas nós vamos agora comer o maná sentindo a presença dele. Aleluia. 1º dia, 2º dia de jejum e de consagração. No terceiro dia, Deus não esperou a noite, Deus não esperou a tarde. Logo na manhã, o Senhor desceu como uma nuvem espessa sobre o Sinai. E na medida que a nuvem se apoderava do Sinai, diz o texto, que todos ouviam os trovões, relâmpagos, sonido da buzina. Alguns historiadores dizem que a terra começou a tremer. Outros dizem que eles começaram a sentir uma presença. Outros começaram a tirar as suas vestes e se arrepender, porque a presença de Deus pisou no Sinai. Porém Israel pensava que a presença chegaria de um jeito confortável.
de um jeito agradável aos olhos, de um jeito que eles ficariam surpresos, sentariam em suas cadeiras e ficariam como em um cinema, bem confortável. Mas Deus decidiu pisar com trovões, relâmpagos, o monte fumegando e uma nuvem escura. E o texto diz: quando a nuvem escura se apoderou, Israel gritou para Moisés e disse: Moisés, esse aí é Deus, nós vamos correr, fala tu conosco e nós vamos ouvir, e não fale Deus conosco, senão nós vamos morrer. E Moisés disse: calma, Deus veio dessa forma para que o temor dele esteja em vocês, para que vocês não pequem. E o texto diz que mesmo assim Israel correu, mas enquanto Israel corre, Moisés entra dentro da nuvem escura, porque Moisés está dizendo: pode estar escuro, a terra está tremendo, o monte fumegando, vocês estarem com medo, mas aqui é a presença, e se aqui é a presença, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, aqui é o meu lugar. Moisés está dizendo a eles: o que vocês têm mais medo, na verdade vocês deveriam ficar despreocupados, porque o medo de vocês significa que a presença de Deus está conosco. Aleluia. O medo de vocês significa que Deus está presente no meio de nós. Sabe o que ele está dizendo? No nosso maior medo, é lá que Deus se manifesta. No nosso maior medo, é lá que Deus está. Se eu te falar que no dia que o luto bateu na sua casa, Deus estava lá. Se eu te falar que no dia que a empresa faliu, Deus estava lá. Se eu te falar que no dia do diagnóstico do câncer, Deus estava lá. Se eu te falar que no dia que a porta fechou, Deus estava lá. Se eu te falar que no dia do teu fracasso, Deus estava lá. Se eu te falar que quando todos te abandonaram, Deus estava lá. Para você era medo, para Deus era Ele revelando a sua presença, para você conhecer Ele mais de perto. Pastor, e porque ele não falou comigo? O fato dele não falar não significa que ele não está. Ele está vendo, está observando, está dizendo: no seu maior medo, eu seguro na sua mão. Por que no meu dia mais escuro Deus não se manifestou? Jesus tinha um amigo, e no dia de maior escuridão deste amigo, Jesus não chegou no primeiro dia. A maior escuridão de Lázaro foi dentro de uma tumba. Aleluia. E Jesus, ao saber, não foi socorrê-lo no primeiro dia.
não foi socorrê-lo no segundo dia, e nem no terceiro. Jesus deixou a doença se agravar. Jesus deixou os dias de velório passarem para ele chegar no quarto dia. E Marta olhar para ele e dizer: ó mestre, ele não era seu amigo. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus disse: eu não te falei que eu sou a ressurreição e a vida? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. Eu não vim curar uma enfermidade, eu vim para levantar o morto, porque para o meu nome ser glorificado, às vezes o problema vai se agravar, mas o problema não se agrava mais do que o limite que eu imponho sobre ele. O problema é grande, mas ele tem o limite. E qual é o limite? A minha glória se revelar sobre ele. Levante as suas duas mãos agora, porque eu vou profetizar para alguém que está dando glória, tá? É marrachúria. No seu maior problema, no seu maior medo, assim diz o Senhor, você viverá o maior milagre da tua história. O seu maior testemunho, e o nome de Deus será glorificado. Quem crê, recebe essa palavra agora. Deus está no escuro? Sim. E por que Deus está, pastor? Lá vai. Porque a fé é um poder que se manifesta no escuro. Eu vou repetir. A fé é um poder no escuro. Eu sei que essa igreja é de Bíblia e vai pegar fácil. Está escrito: a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. É no escuro, mas eu creio e acredito. A fé é assim: eu coloco o pé e Deus coloca o chão para eu pisar. A fé é assim: eu coloco a mão na enfermidade e a enfermidade tem que sair. A fé é assim, glória: eu profetizo e o vale de ossos secos tem que começar a se movimentar. Deus está dizendo: manifeste a sua fé no escuro. Faça o que você nunca fez, e você viverá o que você nunca viveu. Pastor, eu estou com medo da escuridão. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu sei que essa igreja de Bíblia vai pegar fácil. Você sabia? Deus foi o primeiro a investir no escuro. Vou repetir: Deus foi o primeiro a investir no escuro. Eu vou ler o texto, e quem acha que tem que dar glória, dá glória. Lá vai, Gênesis 1, e o verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem formas, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Eu tenho certeza, ninguém investiria em uma terra sem forma, vazia e escura. Mas Deus olhou para o escuro e disse: haja. Haja! E não tinha nada, mas com a palavra, o que não existia passou a existir. Levante as suas mãos agora. Aponte a mão para a sua casa agora e libere uma palavra agora neste momento. Libere uma palavra agora, porque o céu está dizendo: enquanto você libera a palavra, eu estou começando a mover agora. Eu estou criando formas agora. Eu estou fazendo da onde não existe agora. Eu estou criando da onde não tem agora. Eu estou liberando cura. Eu estou liberando vaga aonde não tem. Eu estou abrindo porta onde não tem porta. O céu manda eu falar para alguém. Ele está liberando uma palavra. Haja, 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 haja. Eu escuto barulho de ossos se movendo agora. Eu escuto barulho de máquinas agora. Eu escuto barulho de células se movendo agora. Eu escuto barulho de cadeado se quebrando agora. Eu escuto barulho de corrente se quebrando agora. Eu estou vendo ossos voltando para o lugar agora. Deus está dizendo: haja, 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 haja. Eu vou descer aqui. Alguém crê que Deus está aqui? Dá glória a Deus. Alguém crê que Deus está aqui? Então levante as duas mãos para os céus agora e dá 1 minuto de glória para Ele agora, porque Ele está liberando uma palavra agora. Tem câncer desaparecendo agora. Tem diabetes indo embora agora. Tem empresa voltando a faturar. Tem vagas que não existiam, que Deus está fazendo existir agora. Quem crê, abre a boca e dá glória bem forte. Um sonho se tornará realidade, e você não vai entender absolutamente nada. Deus está dizendo: fique em paz, a vaga será sua. Tu tem um sonho, só que no sonho tem uma multidão na sua frente concorrendo com você. Mas Deus está dizendo: pode ter uma multidão, mas a sua família que vai participar com você do dia da nomeação que Deus vai dar para você. E a porta que Ele vai abrir, você não vai ser mandado embora de lá.
Porque eu vi Deus colocando patentes em você. Camachéria. Ele se apresentou como capitão militar na sua frente aqui hoje. E ele bateu continência e disse: entra pela porta, minha guerreira. Entra pela porta que eu estou abrindo para você aqui hoje. Se lembrarás deste dia e saberás que eu sou o Senhor. E eu digo, eu vou te curar aqui no meu altar. Porque Satanás queria ferir as tuas emoções. Mas no glória da minha igreja, alguém crê? No glória da minha igreja, Kamarassurimiaia, a minha cura vai nas tuas emoções, no teu sangue. Porque o teu sangue, Kamaia, Havaia, ia te deixar fraca. Eu te vi perdendo os cabelos da cabeça, mas Deus está dizendo: tu não vai, porque enquanto a igreja me adora, eu te curo aqui essa noite. E quem crê na vitória dela, abre a boca e dá maior barulho de glória a Deus que você puder dar. Há um livramento de Deus na vida da senhora. A senhora crê nisso? Faz assim com a sua mão. Há um livramento de Deus na vida da senhora. Eu quero que toda a igreja estenda as mãos para cá, fecha o olho e glorifica bem forte. Deus está dizendo: eu estou trocando as suas células hoje. Porque não vai ter luto na sua casa. Porque tu já passou pelo luto, mas Deus está dizendo: não vai ter luto de novo. Porque eu te chamei para você viver uma promessa. E tu não vai morrer agora. Tu um dia pensou em desaparecer por causa do luto que bateu. Mas Deus manda dizer: ainda não é um tempo. Porque eu tenho uma promessa na sua vida. Grande foi o choro, grande foi o clamor. É uma vassoura. Por que eu olho para você, eu vejo a bandeira do Japão na sua frente? Kamassoria aia. Hã? Você já trabalhou lá? Já 6 anos. E Deus falou para mim: lá tu passou uma luta muito grande. Remachoria. Se tivesse alguém para dar glória. Tu passou uma guerra muito grande. Camarraçou-me a raia. Tu chorou muito, mulher. E o diabo zombou da sua cara. Quando tu viu aquele que tu ama descer no caixão, Amaracante ou Amarabaia. Só que eu te digo, eu te deixei viva. E eu sou aquele que agarra uma viúva aqui essa noite. Glória. Porque eu te digo, Amarassúria, não vai acontecer com você ainda o que aconteceu com ele. Porque o Covid não te matou. E o câncer também não vai te matar. Amaia. Porque o diabo disse: eu coloquei um câncer na próstata dele antes dele morrer, mas nela eu vou colocar o câncer nos ossos. Mas Deus está dizendo: não vai, não vai, não vai. Se tivesse alguém para dar glória.
porque eu vou tomar Vila Nova para dar glória agora. E no glória da Vila Nova, o caixão da Marli é quebrado agora. E quem crê, levanta a mão para cima e dá maior barulho de glória a Deus que você puder dar. 1 minuto de glória. Levanta as duas mãos para o céu. Fecha o olho e dá 1 minuto de glória para Jesus aí. Eu estou vendo uma labareda passeando aqui. Tericove, Rabarrachore me clames, Rebeleviosebio, Arbio Rabaracheria, Ribi prova o Itmaiohas, Tacatore me chevio. Enquanto meu povo dá glória, eu desfaço a cilada contra ti. Tentaram fechar a porta para ti, mas eu digo: Brasília é meu, Goiás é meu, Amarachúria, o Rio de Janeiro é meu. Te chamei, te dei uma terra, te dei uma cadeira, te dei um acesso, mas Satanás está querendo tirar. Mas eu digo: não se venda, porque se tu não se vender, eu vou te honrar esse ano. E eu te digo, eu vou te curar aqui hoje, porque a enfermidade queria te matar, mas no glória da igreja eu te curo agora. E quem crê, fica de pé agora, igreja. Oremevo Zarabarachúria, Orabarachúria. Fica de pé agora. Levanta as duas mãos aos céus. Eu sinto uma presença poderosa aqui. Eu sinto uma presença poderosa aqui. Alguém sente o que eu estou sentindo aqui? Eu estou arrepiado aqui essa noite. Tem obras de feitiçaria quebrando aqui agora. Cadê aqueles que são de oração? Tem obra de feitiçaria quebrando aqui agora. Tem porta se abrindo aqui essa noite. Oh glória. Tem grilhão quebrando aqui essa noite. Alguém acredita nisso? Amando camandiori me colamentori me camarabaia. Ele me come job na rassuri me candereba. Ori me jora mahashuri me candarabassuria. Ori me plove no queime de coma na raia. Ele me prova o ititermi. Paparacandoromo. Deremi candorema. Ori me candaramashuri me candarabaia. Alguém pode adorar? Aleluia, 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 aleluia. Eu quero que você faça assim com as suas mãos agora. Há uma unção de cura aqui essa noite. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Na sexta-feira aqui, quem estava na sexta-feira? Eu escutei testemunhos lá na porta, enquanto eu estava vendendo os meus livros, de curas que Deus fez aqui. Aleluia. Alguém crê que Deus pode curar aqui hoje? Aleluia. Alguém crê que Deus pode fechar caixão aqui hoje? Com as mãos estendidas assim, fica de frente com quem está ao seu lado agora. Aleluia. Eu quero que os obreiros fiquem atentos agora.
Eu quero que os obreiros fiquem atentos agora. Caso alguém caia em uma das fileiras das cadeiras, eu quero que os obreiros fiquem atentos aí. Caso alguém comece a sentir ânsia de vômito, porque alguém pode começar a vomitar uma enfermidade. Aleluia. Irmão, eu sou assembleano da Gema, e eu creio que Deus cura, fala na palavra, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu ainda. Alemanchoria. Jesus ainda cura nos nossos cultos. Jesus ainda batiza nos nossos cultos. Jesus ainda abre ventre da estéril. Jesus ainda abre ventre da estéril. Oh, Jesus ainda arranca caroço. Jesus ainda arranca caroço. Eu vou contar de 1 até 3, e no 3 você vai orar por essa pessoa, mas você vai orar colocando a mão na cabeça dele e na cabeça dela. No 3 você começa a orar, fecha o olho. Há uma unção de Deus aqui agora. 2, o Espírito de Deus está se movimentando aqui agora. Glória. Eu digo 3, começa a orar agora. Ora por ele. Os obreiros passam no corredor aí. Amarra Shurimicanda. Porque eu vou começar a orar agora. Enquanto esse crente está orando, eu vou começar a orar agora. Glória. Jesus começa a passar nos 4 cantos dessa casa agora. Aonde tiver uma enfermidade, vai quebrando agora. Aonde tiver um caroço, vai arrancando agora. Aonde tiver um câncer, explode e começa a vomitar agora. Agora, obra de feitiçaria seja desfeita agora. Obreiros, fica atento, alguém pode cair no chão aí, ó. Meu Deus, começa a inflamejar essa casa agora. Aonde estiver alguém enfermo, começa a curar agora. Onde estiver alguém precisando de um avivamento, começa a avivar agora. Caroço, vai embora agora. Câncer, vai embora agora. Demônio, vai embora agora. Eis a glória de Deus aí. Eis a glória de Deus aí. Ai, oremiclantio, remicante candosmai, reberemite, remaia, oremicantio parata, atata cataratarata, oriprova itmin, rema, súria. A cura se manifesta agora. Remaia. O que o diabo colocou, Deus arranca agora. Abraça quem está ao seu lado e libera uma palavra para ele agora. Abraça quem está ao seu lado e libera uma palavra para ela agora. Isso. Abraça alguém da sua família. Abraça alguém da sua casa agora. Remanassumi
cante, Tere, Ramaia, Súria, Teremaia, Jurimi, Ramaia, faz assim, a cura desce sobre ti agora. Glória, o que o diabo queria colocar, eu arranco agora. Receba, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê.